Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal, um trimestre novo, um tema novo. Falaremos sobre o Espírito Santo. O título da nossa primeira lição é Ele é o Santo Espírito. O texto bíblico está no livro de Salmos 139, do versículo 1 ao 14, mas eu vou ler até o 7, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Palavra do Senhor. Amados, temos quatro objetivos hoje. Primeiro é reconhecer quem é o Espírito nas Escrituras. Segundo é apontar sua presença em alguns textos do Antigo Testamento. Terceiro objetivo é apontar sua presença em alguns textos do Novo Testamento. E quarto e último objetivo nosso é compreender que o Espírito Santo está na Trindade e, portanto, também merece o nosso temor e nossa adoração. Sabe por quê? Porque Ele é o próprio Deus. Pois bem, amados, a formulação de doutrinas e consolidação do consenso cristão sobre o Espírito Santo não aconteceram repentinamente. No decorrer do nosso estudo, nós vamos observar que desde o Antigo Testamento até momentos antes do Pentecoste, os ensinos e as revelações acerca do Consolador também não haviam sido dados plenamente. O discernimento que temos hoje supera em muito conhecimento que os judeus do passado e os cristãos do primeiro século tinham da pessoa do Espírito Santo. Veja você como nós somos privilegiados. E isso se deu porque muitos estudiosos se lançaram no aprendizado deste assunto e desenvolveram maravilhosas reflexões e doutrinas sobre esse tema. Pneumatologia é uma doutrina que investiga, formula e sistematiza todo o conhecimento a respeito do Espírito Santo, bem como as suas ações, suas obras, seu caráter e da sua relação com a igreja, com cada crente individual. Essa palavra de origem grega reúne dois termos em um só: pneuma, que significa vento, usado para identificar o Espírito Santo nas Escrituras, e nós temos também outra palavra, logia, que significa estudo ou tratado. Então, pneumatologia significa estudo ou doutrina do Espírito Santo de Deus. Para o crente e a igreja, a doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária e indispensável. Uma vez, amados, que o próprio título Espírito Santo denota regeneração, recriação, vivificação, dinamismo e espiritualidade. É o que diz João capítulo 6 e Tito capítulo de número 3. Então, o primeiro tópico da nossa lição fala a respeito do Espírito Santo como um ser real. O Espírito Santo, queridos, não é uma invenção, não é uma ilusão. Ele não é uma força impessoal, nem um modo de falar de Deus. Não! Ele é Deus e tem atributos próprios que o distinguem como uma pessoa com uma missão. Que diz a palavra do Senhor: toda vez digo-vos a verdade. Jesus falando aos discípulos, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for,
vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz João capítulo 16, 7 e 8. O Espírito também, ele é um integrante da Trindade, é outro ponto dentro desse primeiro tópico. Amados, a natureza da terceira pessoa da Trindade é identificada pelas palavras Espírito. Em algumas passagens da Escritura, o Espírito Santo, ele é chamado de maneira simplificada de Espírito, que pode significar o quê? Sopro, ar, vento, que diz a palavra do Senhor, é Marcos, capítulo 1, e logo que saiu da água, no momento em que Jesus se submete ali ao batismo de João, viu o céu aberto e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Marcos 1, versículo de número 10. Que diz Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E você vai ver lá, sempre que aparecer a palavra Espírito com letra maiúscula, significa que está o autor falando do Espírito Santo de Deus. Ele é um ser divino, participante da Trindade, juntamente com o Pai e Jesus. Os três são um só Deus que opera de forma distinta. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios capítulo de número 4. O Espírito Santo possui características de uma pessoa. Outro subtópico dentro desse primeiro tópico da nossa lição. É isso mesmo que você ouviu, amado. O Espírito Santo possui características de uma pessoa com intelecto. Romanos 8, 16 e o 27. 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O 27 diz: é aquele que examina os corações, sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Também o Espírito é dotado de sensibilidade. Paulo falando na igreja de Efésios, capítulo 4, 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção. O Espírito também possui vontade. Paulo falando à igreja de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e 11, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Oh, meu irmão, além disso, ele também realiza ações específicas de uma pessoa. Você quer ver? Ele inspira as profecias. 2 de Pedro 1,21 diz o quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo, ele revela as verdades divinas. Paulo falando aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que ele diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda, aleluia, as profundezas de Deus. O Espírito Santo também convoca obreiros para o serviço. Atos capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para obras que os tenho chamado. Que coisa sensacional, irmãos! O Espírito também comunica com a igreja local. Apocalipse 2:10. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, aleluia, dar-lhe-ei
a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Espírito também testifica, João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que em parte do Pai vos enviou, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. O Espírito também intercede, meu irmão. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também nos guia, João 16, 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele também ensina, João 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí está, irmãos, ele é real. O Espírito Santo, ele é um integrante da Trindade. O Espírito Santo possui características de uma pessoa. Aí o segundo tópico, da nossa lição fala que o Espírito Santo é o agente que preenche, aproxima e conduz. E aqui tem dois pontos importantes que nós veremos. O Espírito nos aproxima de Deus e o Espírito nos conduz à oração. Todos os dias, somos chamados para nos despir dos velhos hábitos e assumir a posição de novas criaturas, de filhos de Deus, tendo Jesus como referencial. Contudo, não podemos fazer isso pelo nosso próprio conhecimento ou pelo nosso próprio poder, bem porque poder não temos nenhum. Dependemos do agir do Espírito Santo para alcançar este propósito. Podemos, amados, escolher viver de diversas maneiras. Você pode escolher uma forma de viver que você quiser, e eu também, que eu quiser, mas a melhor delas é viver de forma abundante pelo poder de Deus. E o segredo para alcançar essa bênção está justamente na admoestação que Paulo faz à igreja de Efésios, lá no capítulo 5, 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E quando falamos em encher do Espírito, automaticamente vem na nossa mente aquela pergunta: o que é ter uma vida cheia do Espírito? Então vamos lá. Ser cheio do Espírito é esvaziar-se de si mesmo, humilhando-se diante do Senhor para que seja exaltado ao seu tempo, decidindo andar debaixo da submissão total ao Senhor. O nosso exemplo maior, queridos, é Jesus, não é isso? E Jesus, para ser cheio, ele foi a João Batista e se submeteu ao batismo de João. No momento em que ele é batizado, a Bíblia diz, Mateus capítulo 3, a partir do 13, que o Espírito desceu sobre ele. Uma das formas, de ser cheios do Espírito é não entristecer o Espírito. Efésios capítulo 4. Uma forma de ser cheio do Espírito Santo é ter um coração perdoador. Efésios capítulo 4. Ser cheio do Espírito é suportar as pressões e as perseguições sem desejo de vingança. Mateus capítulo 5. Ser cheio do Espírito é retirar do coração toda incredulidade. A ação do Espírito é sobrenatural, irmãos. É impossível de compreender com o racional.
Ser cheio do Espírito é crer nos atos proféticos. Ser cheio do Espírito é gerar no mundo físico as vitórias já alcançadas no reino espiritual através do quê? Da palavra profética, Efésios capítulo 1. Ser cheio do Espírito é desejar ardentemente ter comunhão com Ele, Atos 2, do 1 ao 4. Ô meu irmão, ser cheio do Espírito é reconhecer que nenhum método, por melhor que seja, funcionará sem a unção. Ser cheio do Espírito é reconhecer a eficácia dos dons e buscá-los com determinação. Ser cheio do Espírito é ter um coração agradecido a Ele por tudo. Paulo fala isso quando escreve a 1 Tessalônica, capítulo 5, 18. Ou seja, meu irmão, a igreja do Senhor precisa voltar ao princípio, isso é, andar em dependência e íntima comunhão com o Espírito Santo. E aí, a explosão da alegria e o crescimento retornará como aconteceu na igreja primitiva. Você conseguiu pegar a visão? É preciso muito mais para ser cheio da presença do Espírito Santo. Não basta falar em línguas estranhas. Não basta frequentar cultos semanais. O Senhor espera muito mais de cada um de nós para nos revestir com o seu poder. Ele deseja que nos tornemos semelhantes a Cristo. Em que? Em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de sentir, em nossa maneira de agir. Esse é o processo contínuo, um exercício diário que visa a santificação e o crescimento espiritual. Assim como uma pessoa embriagada com vinho está sob o controle ou o efeito do álcool, o cristão cheio do Espírito é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Enchei-vos é a palavra de ordem para todos nós neste ano de 2020. Irmãos, precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar constantemente cheios. E encher indica uma ação que vai além, de receber o selo do Espírito. Selar é uma ação feita por Deus no momento do nosso nascimento, ou do novo nascimento. O tempo e o modo do verbo grego traduzido como enchei-vos está no imperativo afirmativo, indica que a ação no presente de encher-se pode ser repetida, acontecendo em vários momentos. Você pode estar sendo cheio hoje, agora aí, ouvindo. Aonde você estiver, você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isso é algo que Paulo, ele ordena que os cristãos de Efésios, eles façam. Em outras palavras, nem todos os cristãos são cheios do Espírito, mas todos foram selados com o Espírito quando se entregaram a Cristo. Efésios capítulo 4. E aí, dentro desse segundo tópico da lição, nós vamos ver que o Espírito é que nos aproxima de Deus. Apesar de estudos, tratados sobre o Espírito Santo ao longo dos séculos, nenhum dogma, meu irmão, nenhuma religião, nenhuma filosofia pode prover ao homem uma aproximação real e experimental de Deus. Afinal, a aproximação entre o Criador e a criatura é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Você percebe agora a importância de conhecer o assunto? Eu só consigo me aproximar de Deus através do Espírito Santo. A palavra diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2. Além de nos aproximar de Deus, o Espírito Santo atua na unificação do corpo da igreja, o qual não está limitado a sexo, idade, cor, estatura, condição financeira, enfim, não existe fator segregador. Jesus, irmãos, ele veio ao mundo para salvar a humanidade. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para salvar a humanidade sem distinção. A igreja cristã, formada inicialmente por judeus e gentios, é descrita como um corpo. E o ser humano convertido a Cristo é descrito como um novo homem. Você vai ver que nos primórdios do cristianismo, a igreja era principalmente composta por quem? Pelos judeus. Mas pela ação do Espírito Santo, os cristãos testemunharam sobre Jesus aos gentios. E os gentios, pelo poder do Espírito Santo, que estava na vida daqueles apóstolos, eles foram salvos. Você vai ver isso em Atos capítulo 10. Ainda dentro desse segundo tópico da lição, nós vamos ver que o Espírito nos conduz a Deus em oração. Uma das maneiras mais fáceis, de falarmos com Deus é por meio da oração. Porém, embora essa seja uma atitude simples, há momentos em que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental nisso, queridos. Ele vai intercedendo por nós até com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8. Então, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele também nos conduz a Deus quando não sabemos expressar a nossa real necessidade ou quando nossa nebulosidade espiritual em determinado momento não nos permite identificar do que realmente necessitamos de Deus. Aí ele entra e ele faz aquilo que nós não podemos fazer. O Espírito Santo, irmãos, ele preenche, ele aproxima e ele nos conduz. Terceiro tópico da nossa lição fala que o Espírito Santo, ou fala sobre o Espírito Santo nas Escrituras. A palavra Espírito, ela ocorre pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E por último, no livro de Apocalipse, ou seja, na verdade, essa maravilhosa pessoa da Trindade nos é apresentada de Gênesis a Apocalipse. Então vamos ver o Espírito no Antigo Testamento. O Espírito Santo, ele estava presente em toda a etapa da criação divina. No fim do processo criativo, diz a palavra que o Senhor fez o homem do pó da terra e soprou nele as suas narinas, e ele se tornou o quê? Alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Daquele momento até a queda de Adão e Eva, o Criador e a criatura conviviam intimamente ligados. O primeiro casal foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas essa conexão, infelizmente, não durou muito tempo, porque após a corrupção geral do gênero humano, houve uma ruptura, no nosso relacionamento com Deus. Por causa disso, sobreveio-nos a morte. Gênesis capítulo 6. A capacitação individual foi outro aspecto da obra do Espírito Santo ainda no Antigo Testamento. Ele proveu aptidão àqueles que foram chamados para o serviço. Há vários exemplos de pessoas que experimentaram os efeitos da obra e a ação direta do Espírito Santo em suas vidas. Artífices, juízes, profetas, reis e outros personagens bíblicos que receberam alguma capacitação especial para realizar missões e cumprir tarefa.
Por exemplo, nós temos um homem da tribo de Judá, Bezalel, recebeu habilidades para fazer todo tipo de trabalho artístico na construção do tabernáculo. Êxodo 31. Jefté recebeu condição de liderar, Israel contra um poderoso inimigo. Juízes 11. Otiniel, Gideão, Sansão foram juízes dotados dessa capacitação especial. No período dos reis, após o tempo dos juízes, nós vamos ver que o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Saul durante a guerra contra os amonitas. Diz a palavra, 1 Samuel capítulo 11, que o Espírito veio sobre Saul, mas logo depois o abandonou, em seguida, por causa do seu pecado. E é assim mesmo, você peca e o Espírito Santo se afasta, não tem jeito, ele não vai estar junto do pecado, não vai compactuar com o pecado. O mesmo Espírito atuou na vida de Davi, sucessor de Saul. E também vemos o Espírito chamar, capacitar e orientar muitos outros. Então, não há como servir a Deus, nem como andar em sua presença, sem contar com a pessoa do Espírito Santo. Ele capacita aqueles que são chamados e o conduz pelos seus caminhos. Agora vamos ver no Novo Testamento, e aqui é bacana porque você vai perceber naturalmente que no Novo Testamento, há mais citações sobre o Espírito Santo. Isso porque foi nesse período que Cristo o enviou. Nos relatos desse tempo também começamos a ver suas obras com mais clareza. Alguns chamam o período da igreja como a dispensação do Espírito. Outros autores, chamam o livro de Atos como Atos do Espírito Santo, por causa do grande impacto que o Espírito Santo passa a ter na igreja primitiva após o Pentecostes. Está lá em Atos 2. Algumas passagens do Novo Testamento relatam a ação do Espírito Santo de maneira expressa. Por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, citam que o Espírito Santo desceu sobre a pessoa de Jesus após o seu batismo e o guiou em seu ministério. Que diz a palavra? E viu o Espírito descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16. E viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre eles, Marcos 1,10. E o Espírito desceu sobre ele de forma corpórea como pomba, Lucas 3. E viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele, João capítulo de número 1. O Espírito Santo confiou aos primeiros apóstolos a tarefa de lançar os alicerces doutrinários da igreja, preparando-a assim para os séculos que viriam. No exercício de seus ministérios, o Espírito Santo os revestiu e eles continuaram, a obra iniciada por Jesus. E recebereis, diz o texto, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os apóstolos tinham consciência que eram usados pelo Espírito Santo, irmãos. À medida que eram dirigidos pelo Espírito, o Senhor operava milagres por intermédio deles. E também aproveitava para confirmar a sua palavra que eles pregavam. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Esse trecho refere-se ao poder necessário à vida piedosa, como demonstrada na vida dos homens do Antigo Testamento, marcados pelo santo agir. Essa foi virtude ou poder designado para a execução de uma nova tarefa: levar o Evangelho até os confins da terra com a orientação e o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo não seria possível. Nós não seríamos alcançados. Só fomos alcançados por causa do Espírito Santo. E eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, um só Deus com o Pai e o Filho. Na Bíblia ele é chamado de Deus. Aqui a palavra Senhor quer dizer Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente,
aí existe liberdade. Paulo fala aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.